Obrigado, Sérgio, presidente, amigos e amigas. O tema aqui discutido é complexo, amplo, né? Tratamos de vários níveis. Eu tentarei focalizar mais questões sociohistóricas, né? E, em particular, como já mencionou o embaixador, no Brasil o debate não existe muito, graças a Deus, né? Temos coisas boas aqui, né? Ainda bem, olha, e não é pouca coisa, posso assegurar a vocês que os ares da história, quando vêm com seus ventos, são muito perigosos, então o ritmo do samba é bom. Então, eu gostaria de me concentrar em alguns temas, levantar para o debate aqui alguns temas. Primeiro grande tema que está colocado, eu vou mostrar os argumentos básicos de um lado e de outro, que é explícito ou não, e entre islamofóbicos e anti-islamofóbicos, né? Muitas vezes as pessoas não se posicionam claramente, mas você começa a escarbar um pouco e você vê que por detrás do debate hoje no mundo, né, há muito essa ideia. Para alguns, o Islã está errado, tem algo errado. Obviamente vão falar, não, é o Islã fundamentalista, é o Islã jihádico, mas quando você começa a desenvolver argumento, há uma sensibilidade que há um problema com o Islã e muitas vezes isso é explicitado. E depois tem os anti-islamofóbicos, porque não chegam a ser filo-islâmicos, mas são anti, que é uma esquerda politicamente correta sobre a qual eu vou voltar. O tema é amplo, então eu vou simplesmente colocar alguns pontos. Eu acredito que a visão anti-islamofóbica, sinceramente, é uma visão sem perspectiva histórica. Todas as religiões, quando misturadas com políticas em tempos passados, tiveram fortes elementos autoritários, destrutivos, desrespeituosos da pessoa humana. Até eu tinha pedido para colocar a figura do Chevalier de la Barre, que é uma estátua que se encontra atrás da igreja de Montmartre, onde está escrito: este senhor recusou tirar o chapéu quando passava a procissão, 1700 e alguma coisa, isso, e aí lhe foram cortadas as mãos, os pés, a língua, e tirados os olhos, e o resto foi jogado na fogueira, né? Ou seja, isto não é particular, portanto, de uma religião. Em outras religiões, quando tinham poder político, em momentos históricos, poder político e religião não faz bem para a saúde, visto de nossa perspectiva dos direitos humanos, que é uma perspectiva muito contemporânea, né? Então, há um problema aqui que não podemos perder a perspectiva do tempo, né? Nós, hoje, graças a séculos de guerras, de intolerância, né, chegamos a um momento de história em que acreditamos, felizmente, em direitos humanos, mas não é nada natural e, portanto, o Clash of Civilization, na verdade, se refere a tempos históricos, né, de algumas religiões e populações que não viveram os mesmos processos históricos que foram vividos na Europa e nos Estados Unidos. Obviamente que podemos aprofundar mais quantos elementos são específicos do cristianismo em relação ao hinduísmo, ao judaísmo, etc. Mas eu acho que, em grandes linhas, nenhuma religião é, por natureza, porque não é sua natureza, orientada à democracia, aos direitos humanos. As crenças são outras. Não estou dizendo nem melhores e piores, são outras. São de outros tempos, né? A questão principal que eu entendo que se coloca é a relação entre religião e política. E cá entre nós, o Clash of Civilizations é muito relativo. O Islã não mata, basicamente, ocidentais ou orientais. O Islã fundamentalista hoje mata islâmicos. São milhões de pessoas que morreram nos países islâmicos a partir desse fundamentalismo, ou seja, do uso da religião como instrumento de luta política por espaços de poder nas sociedades onde eles se encontram. Ou seja, é importante lembrar isso, né? O Islã fundamentalista jihádico é um Islã perigoso, em particular e sobretudo para as próprias sociedades. E
como a gente vai. A verdade é que um pouquinho tem uma certa história de como chegamos lá. Por outro lado, existe o anti-islamofóbico, que é uma esquerda bem, com valores corretos, mas que simplifica o problema de populações que hoje se encontram na Europa e são atraídas por esse fundamentalismo islâmico. A explicação é simples. É uma população excluída, que não consegue emprego, que tem dificuldade de integração, sofre racismo e, ergo, sente-se e se identifica com o Islã. Vamos deixar claro, isto é política e moralmente incorreto. Acreditar que uma população, porque é pobre ou excluída, cai nas mãos de grupos fanáticos é inaceitável, inclusive porque historicamente, felizmente em geral, não é assim. Não necessariamente alguém pode ser excluído e sofre racismo. Martin Luther King, um exemplo próximo, né? Não por isso que assumiu posições autoritárias ou similares. O que leva a assumir essas posições é a existência desse veículo, né? De um veículo que transmite uma mensagem, um veículo cultural que se encontra eventualmente com essas condições sociais, mas não é produto das condições sociais. A pobreza, a exclusão e o racismo não produz fundamentalismo islâmico, não produz nazismo, não produz nenhum fenômeno similar. O que produz esses fenômenos se encontra na área da cultura e, no caso da Europa, não se encontra na Europa. Ou seja, temos aqui um fenômeno complexo de uma diáspora que mora em outras situações sociais muito diferentes e até muito favorável, porque receber os 1.800 euros por mês por desempregado não é a mesma coisa que morar na pobreza no Egito ou em qualquer outro país árabe pobre. Ou seja, uma ideologia que se forma em um contexto determinado atinge uma diáspora por processo de globalização que de alguma forma se identifica com essa ideologia. E vou ainda no final retornar a essa questão porque acho central. A primeira questão, portanto, é que a dinâmica que acontece hoje na Europa com o fundamentalismo islâmico não se explica totalmente, como eu disse antes, pelo fato de que essa população se sente excluída a um veículo. O que é interessante, duas coisas. Primeiro, um pequeno dado. 20% dos jihadistas franceses que vão para a Síria, se calcula, porque não se tem certeza, são conversos, cristãos conversos ao Islã. Um dado interessante. E esse dado indica uma outra coisa, né? Que se a gente vai ver dinâmicas similares do outro lado do espectro político, hoje na Europa há uma extrema-direita com um discurso similar e inverso a esse do fundamentalismo muçulmano. O que isto indica? Indica uma crise de cultura na Europa, uma dificuldade, né? Você, como filósofo e boas intenções, indica para onde devemos ir. Eu, como sociólogo, me pergunto as condições sociais de como ir a isso que você gostaria de ir, né? E essas condições sociais e políticas na Europa hoje estão em crise. Ou seja, hoje a Europa não está conduzindo a produzir sentido de futuro, a sentimentos de futuro que produzem um sentimento de comunidade. Né? E quando se produz, estive na França 2, 3 semanas atrás, todo mundo dizendo, pô, saudades da primeira semana do atentado do Charlie. E nesse momento sentimos outra vez que éramos a França, que tínhamos por que lutar, mas acabou louco. Né? 3, 4 semanas depois, aquilo afundou e volta a ser o sentimento de crise. Um sentimento de crise que levaria mais tempo aqui a aprofundar, que levaria mais tempo aqui de aprofundar, com uma cultura ocidental que entrou em parafuso, de alguma forma, já há algumas décadas, com fragmentação de lutas sociais e com uma ideologia de vitimização. As grandes lutas sociais nas últimas décadas, não estou questionando nem criticando, tiveram como base a vitimização. Né? Eu sou mais vítima que você, tem um livro interessante, né? A competição de vítimas.
Não, o judeu é vítima do Holocausto, mas o palestino é vítima do Nakba, e a mulher é vítima do machismo, e assim e os negros da escravidão. Ou seja, por lógicas que são corretas, cada uma, e de fato viram essas vitimizações todas, a ideologia dominante deixou de ser de construção de futuro comum, mas de guetos intelectuais onde cada um se coloca em função de um passado, não em função de um futuro, né, que limita a capacidade de elaborar uma comunidade nacional e um projeto social nacional. Eu estive em uma reunião também em Paris com um grupo de deputados socialistas que mencionaram, gente, o que a gente faz? Ou a gente fala do Front Nacional ou do problema islâmico. O que fica para o Partido Socialista para dizer? São esses dois grandes temas, contra o Front Nacional ou o problema do Islã, como a gente trata dessa questão. Então, aqui há, sim, não uma crise de produto de exclusão social, que obviamente deve ser tratado, não estou negando, mas uma crise de cultura, né? E isto que eu acho que deve ser o grande tema do debate. A terceira questão, que já foi mencionada aqui pelo embaixador, e não gostaria de deixar de colocar, que no mundo islâmico se deu uma crise profunda do confronto entre uma tendência secular e uma tendência religiosa que sempre esteve aí. A tendência secular fracassou, por razões que devem ser analisadas em cada caso, né? Nasser, depois Sadat, e depois Mubarak no Egito, aquilo aprofundou em uma crise, saiu mal, voltou-se a ele, de alguma forma o Sisi é uma versão disso, e Bashar el-Assad também uma versão de um Islã secular, que agora para sobreviver tem que dizer também que é religioso, mas não é, e assim por diante. Há um debate no interior do mundo muçulmano, que é complexo, né? Entre forças secularizantes, que não têm a força suficiente para impor e transformar a sociedade, e outras forças religiosas, que deve ser dito claramente, quem financiou o Islã fundamentalista foi basicamente a Arábia Saudita, né? E quem semeia ventos termina colhendo-se tempestades que se, inclusive, colocam em questão os próprios fundamentos do poder na própria Arábia Saudita. Então, temos aqui uma questão mais complexa de Islã anti-Islã, num conflito no interior do mundo muçulmano, e de quais são as respostas hoje que cada um tenta vender. A Turquia tenta vender um modelo secular e ao mesmo tempo islâmico, né? O Irã um modelo teocrático constituinte, mas que ao mesmo tempo o poder religioso tem uma base própria. A Saudi-Arábia um modelo monárquico, assim por diante. Há um conflito enorme hoje no mundo muçulmano de como sair de uma situação de crise que ainda não está nada claro, mas a luta política continua. E it's about power, stupid. Ou seja, grande parte desse conflito, sem negar o uso e a crença da população no Islã, está sendo usado e manipulado constantemente pelos diferentes grupos políticos. Sobre Charlie Hebdo, o Renato já falou muita coisa, só queria lembrar que há uma tradição na França que é da charge política. Um século atrás, católicos militantes entraram na justiça contra charges que satirizavam ao Papa e os cardeais. E eles perderam, né? A decisão jurídica foi que no mundo das ideias não existem blasfêmias. Blasfêmia é para a pessoa que acredita nela, né? Mas o sentido da crítica não é a ofensa pessoal, mas o que está sendo criticado, eventualmente satirizada, é a ideia e não a pessoa que eventualmente acredita nela. Essa que é a base fundamental jurídica, né, da jurisprudência francesa, que tem suas origens na Revolução Francesa e as charges da Revolução Francesa, que são muito conhecidas. O que coloca uma visão muito importante sobre a questão da liberdade. Recentemente, o Leonardo Boff critica o Charlie por ofender a crença de milhões de pessoas, né? Curioso que o próprio Leonardo Boff escreveu um artigo, poucos meses atrás, dizendo que a religião dos brasileiros é o futebol. E ele mostra, né, com a estrutura de futebol,
se assimila ou se assemelha à religião. Bom, levando esse argumento a sério, quem criticaram então o Corinthians ou o Flamengo estaria criticando também a religião de pessoas que para elas é muito importante. Ou seja, como é necessário, quando a gente pensa na questão da liberdade, sair da posição que você se coloca como crente. Que o que está em jogo não é o direito a acreditar. Isso que assegura uma democracia verdadeira. É o direito de você seguir acreditando, mas tanto quanto o direito do outro seguir criticando e até gozando. É sobre isso que se trata quando discutimos liberdade. Né? Só para finalizar, o embaixador mencionou um tema que eu acho que sim, está na base do debate, que é difícil, que é quando a gente se aproxima a temas como mitos, identidades, né, no sentido forte, crenças religiosas, a ciência social quase que se paralisa. Nos custa chegar lá. A gente quase começa a falar, isso é irracional. Ou seja, em algum lugar a ciência social se fundamenta em uma crença que os seres humanos somos seres racionais e que conduzem de uma forma racional e que estão abertos ao diálogo e estarão abertos ao diálogo se nós dialogamos. É um pressuposto necessário, né? Pelo menos para nosso negócio, né? De pensar o mundo, mas que deve ser reconhecido que quando a realidade social não responde a nossos pressupostos, batemos numa parede que está além de nossa capacidade quase de intervir. Nós podemos intervir nas margens, na compreensão que certos fatores sociais levam ou permitem ou facilitam tal coisa, né? Que outros fatores políticos podem também ser utilizados e manipulados, mas frente ao mesmo fenômeno identitário, de crença, ou mitológico, você menciona no teu artigo a importância do mito na sociedade, que eu concordo, é total. Mas quando você chega ao mito, você bate na parede de algo que já não está no alcance da razão. A força do mito é que não se fundamenta na razão, nem quer nem deseja, nem se argumenta como racional. E quando a gente chega a esse ponto, temos um grande problema e só nos resta ir avançando pelas fronteiras, dificilmente chegando realmente ao coração do problema. Muito obrigado.